Queridos, deixa eu ver o horário aqui. Segundo o G falou assim: pastor, você tem até 1 hora. Eu não sei se ele falou até 1 hora da tarde ou até 1 hora do sermão, né? Vamos ver. Não, mas eu pretendo ser sucinto, mas profundo. Para isso, eu preciso da atenção de vocês. E eu vou falar de um assunto que não é fácil. Não tenho as respostas, mas eu quero ver o que a Bíblia revela para nós sobre esse assunto. Espero chegar no final da mensagem e fazer com que você tenha um vislumbre de quem é o nosso Deus. Talvez no metade do caminho você já não entenda muita coisa do que eu vou falar, mas espero que no final teus olhos da fé sejam abertos e você compreenda a beleza e a grandiosidade do nosso Deus. Tá? E ao sair daqui, você reflita esse caráter a outras pessoas. Eu escolhi um assunto simples para falar nessa manhã. Simples, né? Não para mim. Né? Eu vim falar sobre a Trindade. É um assunto simples. É um assunto que teólogos têm se debatido ao longo de séculos, milênios, para saber como que é isso. Como funciona, como entender a Trindade. E eu já tenho uma resposta clara para todas as pessoas que têm essa pergunta. Não é possível entender a Trindade. Não é possível. Se você entender a Trindade, ou entender Deus, já não é mais Deus. É aquilo que você entendeu. Porque Deus, ele é incompreensível. A mente humana não consegue compreender Deus. Falamos um pouquinho na escola sabatina sobre o esforço que Deus faz para ser compreensível a nós. Como Deus é um e ao mesmo tempo são três. E aí, Luiz, como funciona isso? Alguns usam alguns exemplos, né? Tipo, é o ovo, é igual o ovo. Tem a casca, a gema e a clara. Ou é um microsystem, tem, como que é? LP, CD e toca-fita. É 3 em 1, não é assim? 3 em 1. E eu vou dizer para você como Deus é um ao mesmo tempo em 3. Eu não sei. Sinceramente, é algo incompreensível. Tá, pastor? Então, esse Deus seu é o Deus da lacuna. Quando você não sabe, você só tem fé. Não é bem assim. Eu tenho algumas coisas que Deus mostrou e revelou na sua palavra. E é assim que nós vamos fazer. Através das revelações que temos na Bíblia, nós vamos então entender Deus. Tá? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre Trindade. Na verdade, eu já vou até dizer aqui, vou tentar evitar o nome Trindade. Hoje em dia, a palavra Trindade carrega muitos conceitos, né? A palavra melhor seria divindade, tá? Divindade, ok? Então vamos ver o que a Bíblia apresenta. Primeiro texto, abra a tua Bíblia, Deuteronômio, vai lá no Antigo Testamento, é o 4º livro da Bíblia, se não estou enganado, 4º ou 5º, Deuteronômio, capítulo 6. Moisés, ele está junto com o povo, recapitulando toda a lei, tudo aquilo que Deus orientou, porque eles iam atravessar o Rio Jordão, possuir a terra, e antes de Deus tirar a vida de Moisés, Moisés relembra as orientações que Deus tinha dado até aquele momento. Porque uma geração nova tinha se levantado, não conhecia muito sobre as leis, então Deus pede para que Moisés repita, né? O Deuteron, é repetição, repete a lei, Deuteronômio, repetição da lei. No capítulo 6, verso 5, é isso? Não, 6, verso 4. Na minha versão diz assim, ó. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muito bem, tá aí, ó. É o único Senhor. Pastor, você está falando que Deus é 3 em 1. E agora você está mostrando um texto que diz que Deus é o único Senhor. Então vamos mexer nesse texto. Uma coisa importante que eu e você devemos entender que a Bíblia não é apenas um livro de leitura. A Bíblia é um livro de estudo. A Bíblia, ela deve ser investigada. Né? Quanto mais você desejar conhecer sobre Deus, mais você terá revelação se você investigar a Bíblia. Quando a gente chega nesse texto e vê essa declaração tão forte dizendo que Deus é um único Senhor, a gente tem que fazer um exercício. Qual é o exercício? Tentar entender para quem Deus está se comunicando.
Nós temos um grupo de pessoas que estavam anos como escravos numa terra, e essa terra era uma terra de vários deuses. E esses vários deuses influenciaram o pensamento de Israel. E Deus então se apresenta, dizendo que Ele é o único Senhor. Pergunto para vocês: só existe um Deus, sim ou não? Sim ou não? Tem certeza disso? Então por que no primeiro mandamento Deus fala assim: não terás outros deuses diante de mim? É o próprio Senhor dizendo de outros deuses. Mas pastor, a gente sabe que não existem outros deuses, são invenções do coração humano que criou deuses à sua imagem e semelhança. A gente sabe disso, pastor? Sim, eu e você sabemos. Mas Israel não sabia. E Deus se comunica do conhecido para o desconhecido. Então Deus fala para quem acredita e vive nessa bolha de vários deuses: não existe, não terás outros deuses, eu sou o único Senhor. A ideia do monoteísmo é uma coisa até nova nesse momento aqui. Israel, eles tinham um tipo de crença, eles eram enoteístas. O que é isso? Enoteístas são pessoas que acreditam que existem vários deuses, mas por fidelidade eles adoram quantos deuses? Um só. Israel é monoteísta, é enoteísta. Eles acreditam em vários deuses, porém eles querem adorar somente um. Mas esse conceito, biblicamente, está o quê? Errado. Não existe outros deuses. Existe apenas um Senhor. Então Deus, querendo tirar o enoteísmo deles, e quer implantar agora o monoteísmo. Só existe um Deus. Então Deus começa a trabalhar a sua revelação para aquele povo que acreditava em vários deuses, e queria dizer para esse povo que só tem um Deus, o resto é invenção, é balela. Então tem esse texto. E esse texto tem algumas características. E eu trouxe para vocês aqui, ó. Primeiro, para a gente compreender esse texto. Querer entender Deus a partir de erros humanos. Espera aí, deixa eu ver aqui. A palavrinha Deus aqui é Elohim. E a palavra único aqui é a palavra Errad. Pastor, isso faz diferença? Sim, faz diferença. Em que sentido? Vou tentar explicar. No hebraico tem duas palavras que significa único, tá? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver. Tá. Esse aqui é um único controle. Esse aqui é um único controle. Uma unidade. É Erradim. Agora quando eu falo assim, ó, esse aqui é o único povo, ou única igreja adventista de Monte Azul. Aí não é Erradim, é Errad. Porque igreja e povo são quantas pessoas? É uma só? São várias. Entenderam a diferença? Erradim, único em unidade. Errad, único composto. Moisés usou que palavra? Erradim ou Errad aí? Errad. Nosso Deus é um único ser composto. É o único composto Senhor. Ok? Então, desde cedo já temos indícios de uma divindade não única de unidade, mas única de composta. Eu vou explicar mais isso à frente. Então, esse texto aqui está prevenindo Israel da idolatria ou a crença em outros deuses, porque o único em essência, o único incomparável é Yahweh, ok? O Deus. Então, erros comuns para entender a divindade. Primeiro, querer entender Deus a partir dos olhos humanos. E aqui eu vou tirar teu tapete e depois, não sei se eu consigo colocar de volta, mas vamos lá. Pensa comigo. Responde se você quiser. Deus tem mão? Deus tem olhos? Deus tem pernas? Deus tem boca? Fica com a tua resposta aí. Vou fazer outra pergunta agora, outras. Deus precisa de mãos? Deus precisa de olhos para ver?
Deus precisa da boca para falar? Deus precisa das pernas para se mexer? Espera aí, então tem uma confusão aqui. Deus, ele é suficiente em si mesmo. Eu, por ser limitado, preciso de mãos para pegar. Por ser limitado, eu preciso de pernas para me locomover. Eu preciso da boca para produzir o som junto com as cordas, enfim. E preciso dos olhos. Deus não precisa disso. Então veja, qual é a nossa tentação? A nossa tentação quando pensa em Deus, a gente pensa assim, a grosso modo. Deus é um humano super poderoso. E porque ele é muito experiente, ele tem cabelo branco e barba branca, e ele senta no trono onde ele manda em todo mundo. Então Deus é um ser humano fortão, poderoso. E isso é totalmente errado. Porque a gente olha para Deus com os olhos humanos. E o exercício deveria ser diferente. Não é eu tentar visualizar Deus. É Deus se revela como Ele é para nós. Então perceba como é difícil essa comunicação de um Deus perfeito com um ser humano imperfeito. Nós somos tentados a imaginar que Deus é formado à nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que nós fomos formados à imagem e semelhança. Está aí, pastor, a resposta. Deus nos fez à imagem e semelhança dele. Mas aí tem um parêntese. Nem sempre imagem e semelhança quer dizer questões físicas. Ok? Vou dar um exemplo. Deus tem várias criações. Vamos colocar anjos e animais. E o ser humano. 3 criações diferentes. Deus, quando cria, ele dá atributos da sua divindade. Vida. Ele dá atributos. Ele compartilha atributos. Para os anjos, Deus compartilhou atributos. E vários que nós não temos. Alguém aqui tem poder de voar ou um anjo, quantos mil derrotou um anjo, um exército do assírio? Foram 30 mil, sim. Um anjo. Imagina. Meu Deus do céu. O Zé não consegue levantar uma caixa de ovo. Imagina. Não temos poderes. Então Deus compartilhou poderes ou atributos divinos aos anjos. Compartilhou para mim e para você, sim ou não? Não, não tem esse poder. Compartilhou para os animais? Não, não compartilhou. Deus compartilhou liberdade. Escolha. Pergunto. Deus compartilhou para os anjos isso, sim ou não? Sim. Compartilhou para nós? Sim. Para os animais? Não, ele tem instintos. Eles vivem para auxiliar o ser humano, né? Mas olha que interessante. Se você somar os atributos, tem alguns atributos que são peculiares que Deus deu para o homem, que não deu para nenhuma criação. Vou dar um exemplo. Nós temos o privilégio de reprodução. Os anjos têm? Não têm. Os animais têm. Mas além dos animais, nós temos liberdade. Enfim, a obra-prima da criação de Deus é o ser humano. Porque em nós há maiores atributos comunicáveis de Deus por nós. É maravilhoso isso. Tá? Então, nem sempre mais semelhança está se falando ao físico. Tá? Porque aí nós teríamos alguns problemas. E vou explicar ao longo do caminho. Então, tentar entender Deus a partir dos olhos humanos é a certeza de errar. Deus não é um ser humano superpoderoso. Deus está muito além disso. Tá? Interessante, né? Que ao longo do tempo, os deuses criados foram assim, a mitologia grega. São deuses com instintos carnais, desejos humanos, que são reproduzidos nesses heróis, né? nesses deuses. Não se atentaram ao todo da revelação. Olha que interessante. No Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, nós temos muita revelação de Deus. Mas esse Deus, por ser composto, nós temos algumas dificuldades de compreensão, quem está agindo. Vou melhorar. No Antigo Testamento, Deus fala com o homem no jardim, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tá. Josué está em momento de batalha, orando, aí desce alguém. E nós acreditamos que é o anjo do Senhor, que é uma das manifestações de Deus. Abraão recebe 3 anjos, só que um não é apenas um anjo comum.
É o anjo do Senhor. Manoá, o pai de Sansão, recebe a visita de quem? Do anjo do Senhor. Entende? Então, no Antigo Testamento, a gente tem as epifanias, as manifestações de Deus. Né? Porém, todavia, entretanto, nós não temos muita, como posso dizer, humanidade em Deus. Para que Deus, de alguma forma, seja compreensivo ao homem, a epifania, ou a teofania de Deus, precisa ser muito próxima do ser humano. Então, por isso que Deus, para se revelar de maneira plena, o que ele faz? Se veste como ser humano e caminha com o ser humano. E agora essa pessoa é chamada de Jesus. Só que Jesus faz o seguinte, ele veio para se revelar ou para revelar quem? Olha, então ele diz que ele vem para revelar o Pai. Então, quando Jesus está na terra, tudo é para o Pai, em honra ao Pai, glória ao Pai. Ele pede para que o Pai o glorifique, enfim. Jesus, então, vem para revelar o Pai. E aí, é interessante que no final da vida ali de Jesus ele está se despedindo, e aí Filipe fala, né? Senhor, nos mostra o Pai e é o suficiente. E que Jesus diz para eles? Mas Filipe, quanto tempo estou com vocês? Quem vê a mim, vê o Pai. Só que aí, naquele mesmo capítulos ali em seguida, ele fala assim, ó, eu vou junto ao Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar um outro Consolador. E agora então, quando Jesus morre, ressuscita e vai ao céu, fica um outro Consolador. Nós chamamos ele de Espírito Santo, que é um outro tipo de Cristo, um Paracletos, né? Só que agora o Espírito Santo chega. Alguém viu o Espírito Santo? Na Bíblia, qual é a descrição do Espírito Santo? Ele tem mãos? Tem pé como Jesus? Tem olhos como Jesus? Não. Ele aparece como uma pomba. Ele é usado como um vento, um fogo. Não tem forma física. E o Espírito Santo não vem falar dele. Qual é a missão dele? Revelar Jesus. Convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então percebe que em toda a revelação que temos da Escritura, nós temos um pedação que é Deus Pai. Um pedacinho que é Jesus, o Filho. E temos isso aqui que é o Espírito Santo. E qual é a tentação humana? Deus é mais poderoso, Jesus é um pouquinho menor e o Espírito Santo é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pomba, um negócio ali, um fogo e... entende? Não se atentar a toda a revelação. Porque o Espírito Santo não está aqui para falar dele. É interessante isso. O Espírito te convence do pecado, você entende que é um pecador e precisa de um Salvador. O Espírito te leva até Jesus, que é o Salvador. E Jesus, que é o Salvador, te leva diante de quem? Do Pai. Olha que coisa linda. Os três trabalhando em salvação do ser humano. Então, queridos, nós temos que nos atentar a isso. A Bíblia, ela revelou o que é suficiente para a nossa salvação. Mas ela deixa algumas lacunas que não são respondidas agora. Se você lê o Antigo Testamento, muitas respostas não são dadas. Mas quando você mergulha no Novo Testamento, as respostas estão lá. Mas ainda existem respostas que serão sanadas na eternidade. Mas Deus se revelou em três pessoas distintas. Nós temos um só Deus, Pai, Filho e Espírito. Mas por que então Jesus chama o Pai, o Deus Pai, de Pai e o Espírito de Espírito? Aqui é uma questão de estratégica gramatical. Se Jesus, como ser humano, quando ele esteve na terra, ele era inferior a Deus, o Altíssimo, logo ele chamaria esse Deus do quê? De Pai. Porque Pai, para um hebreu, não significa que o pai é maior que o filho, mas que quando a pessoa fala assim, eu sou filho de fulano, quer dizer que o fulano e ele são a mesma pessoa. Por isso, quando ele falou, eu sou filho de Deus, os fariseus pegaram pedra para atacar em Jesus. Espera aí. Então, não pense com a cabecinha do século 21, né? Quando Jesus fala que o Deus Altíssimo é o Pai, ele está dizendo, no momento eu estou
submisso. E ele é maior que eu. Porque eu sou humano agora com vocês. Eu choro com vocês. Eu sinto dor com vocês. Então vamos lá. Há um erro da nossa parte tentar entender a divindade e não entendendo toda a compreensão ou toda a revelação. Tá? Avancemos. Vai ficar interessante isso. Entender que só conhecemos Deus porque Ele quis se revelar. Não adianta nada você... se Deus não disse quem Ele é, a gente não vai adivinhar. Entenda isso. Tudo aquilo que está fora da revelação sobre Deus, jogue fora. Porque Deus se revelou quem Ele é nas Escrituras. Se você teve um sonho e viu Deus de uma forma e Ele não foi revelado isso nas Escrituras, fuja disso, tá? Deus só se faz conhecido pela revelação. Então vamos passear pela Bíblia rapidamente, ó. Revelação da Trindade na criação, ou da divindade na criação. Nós temos o primeiro verso da Bíblia, que diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? E a terra era sem forma e vazia. Deixa eu voltar aqui. Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quando você olha esse texto, primeiro verso, né, primeiro, segundo, nós já temos aí a divindade em 3 pessoas. Só que essa compreensão só vai ser possível quando fecha o cânon sagrado, lá em Apocalipse, né? No último livro. Vou dar um exemplo. Na verdade, no último livro não, em João, né? O último livro. Apocalipse não foi o último livro. Ali diz o seguinte, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então você pensa assim, ó, tá Deus lá e tá o Espírito aqui. Ok, tem 2 pessoas, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? E olha que interessante. Quando a gente vai para... Abra a tua Bíblia em João. Vai lá, o último livro da Bíblia. Escrito, tá? Escrito, não da ordem que nós estamos organizados aí. Vou fazer um exercício rapidinho com vocês. Hoje vocês vão sair com dor de cabeça e com muita fome. Olha que benção, gente. Vamos lá. Estou subindo a montanha. Vou descer com tudo, hein? Acharam? Olha que interessante, eu usei o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e agora o último livro a ser escrito, que é João. Qual é a intenção? A intenção é que a gente precisa entender toda a revelação para tirar uma conclusão. Então, quando eu olho para João capítulo 1, diz o seguinte, ó, no princípio era quem? Então, o verbo é igual a quem? Vão comigo no meu raciocínio, ó. Eu estou em João capítulo 1, verso 1. Diz assim, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Calma. Eu estou no texto. No princípio era o verbo. Então pergunta agora para o texto. Quem era o verbo? Princípio. Princípio. Estão entendendo? Princípio era verbo. Ou seja, princípio igual a verbo. Estão comigo? Esquece, calma, Jesus vai chegar, calma. Calma. Fica no texto. Olha o que João está fazendo comigo e com você. Ele está dizendo o seguinte, ó. 1 mais 1 é 2, ó. No princípio era o verbo. Agora ele vai ampliar. Ele fala assim, o verbo estava com quem? Com Deus. E agora ele vai matar a charada. E o verbo era quem? Então vamos lá. Quando João começa a escrever, quem é Deus para João? O princípio. Aí ele fala assim, o princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Estão percebendo o crescimento? Por que isso, pastor? Olha que coisa maravilhosa. Aqui em Gênesis, quando é descrito aqui, ó, Bereshit, Bara Elohim, aqui, ó, Bereshit, no princípio, B é a preposição no, que pode ser traduzida também como pelo, através de, ok? Só que quando a gente lê princípio, você e eu pensamos no quê? Tempo. Época, entendeu? Mas aqui é um jogo de palavras e intenção. João vai usar isso lá em João. Ele não está preocupado com tempo, ele quer mostrar quem é o princípio. Aqui eu poderia traduzir perfeitamente, pelo princípio, deuses, que Elohim é no plural, tá? Deuses criou os céus e a terra. Então, olha que interessante. Já no primeiro verso, está dizendo o seguinte, que no princípio,
os deuses criaram os céus e a terra. João vai dizer quem é o princípio. Era o verbo. E por que ele faz essa distinção? Olha que interessante. Meu Deus, é muito profundo. Para um judeu, a palavra Bereshit é fundamental, porque é o começo, o Gênesis. Para um gentio, sabe qual é a palavra que é começo e criação? É verbo, logos. João está falando com dois públicos. Princípio, judeus. Logos, gentios, gregos. Por isso que ele fala, no princípio era quem? O verbo, o logos. E o logos era Deus. Está entendendo? É uma releitura de Gênesis, é uma explicação. Então, aí quando eu avanço, deixa eu avançar aqui, no verso 1 e 3, olha lá, vamos ler o João, está em João aí, né? Diz assim, verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito. Então quem criou o mundo? Quem criou o mundo? Jesus estava na criação, sim ou não? Deus Pai estava na criação, sim ou não? E o Espírito Santo? Sim. E aqui tem outro detalhe bonito, né? Quando fala que o Espírito se movia sobre as águas, né? Parece que ele está voando, né? Tem aquela música lá, eu vou voar, pairando na amplidão do... Esse se mover, gente, a ideia aqui é agitar as águas. É como se o Espírito também estivesse formando, criando. Depois avançamos, vamos encontrar lá Deus falando, façamos o ser humano na nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, na criação, nós já temos a ação de um Deus trino, ou triuno. É um Deus composto. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Pai. O Filho não é o Espírito não é o Filho. São três pessoas distintas, coeternas, e que, de alguma forma, são da mesma essência e compartilham o mesmo conhecimento, enfim. É mais ou menos isso, não dá para explicar, senão eu vou errar, tá? Avançamos. Revelação da Trindade na encarnação. Olha que coisa linda. Quando o Gabriel vai falar com a Maria, diz o seguinte, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder de quem? Do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado na encarnação. Quem estava presente? Os três. Tem mais, pastor? Tem mais. Vamos lá. No batismo, e aqui eu queria trazer algo de novo para você. No batismo de Jesus nós temos o seguinte. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, ele está saindo. E eis que dos céus se abriram, e ele viu quem? Só que descendo como o quê? Pomba. Abra um parênteses e pergunto para você. Por que não um elefante? Por que não um periquito australiano? Por que não uma girafa? Por que não um leão? Por que uma pomba? Fecha o parênteses. Vindo sobre ele, eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado. No batismo de Jesus, os três poderes do universo estavam presentes. Pastor, e a pomba? Eu fiquei lá na pomba. E agora? Olha que interessante. Deus se revela do conhecido para o desconhecido. Perceba o seguinte. Jesus está saindo da água. E aí, de repente, João Batista olha, o céu se abre. E aí aparece uma pomba descendo. Por que pomba? Alguém assistiu aquele desenho? Pegue o pombo, nananana. Fui longe agora ainda. Fui longe. Aquele pombo é da Segunda Guerra Mundial que está levando uma mensagem, né? E o Dick Vigarista, eles querem interceptar a mensagem que o pombo está levando. Porque era mais ou menos assim, Vamos supor, eu tenho um castelo, sou um rei, papapá, e eu tenho uma filha, né? A Manu, e a Manu então se decide casar com um príncipe, não sei de onde. Então no dia do casamento, eu dou para ela, sabe o quê? Um pombo. É o meu pombo, que eu criei. Eu cuidei do pombo, tenho vários pombos, eu tenho um pombo. Entrego o pombo para ela e falo, filha,
Quando precisar de alguma coisa, manda um pombo zap para mim. Aí ela pegava o pombinho que eu criei na minha terra, no meu castelo, levava para o castelo do príncipe. Chegou lá, está passando alguma dificuldade, vou mandar um zap pombo para o meu pai. Pegava, colocava a mensagem no pezinho do pombo e solta o pombo. Gente, é algo interessante. O pombo tem um miolinho desse tamanho assim, ó, bem pequenininho. Tipo a cabeça do Vinícius, desse tamanho assim, ó. Mas ele sabe voltar para casa. Solta o bichinho. Aí eu ia estar olhando meu pombal, e de repente eu vejo, rapaz, olha a pomba que eu dei para a Emanuela. E tem a mensagem. E eu vi a mensagem. Então pega a ideia. Quando João Batista batiza o Cristo sai das águas. O céu se abre. E quando desce uma pomba, João Batista entende, lá vem uma mensagem. E a mensagem vem, este João é meu filho que eu amo. Ele é a essência da minha essência. Ele é Deus encarnado. Pegou a ideia? Quem é o mensageiro? O Espírito Santo que traz a voz. Não é ele que traz a voz do Senhor para o teu coração? João Batista, quando viu a pomba descendo do céu, a mensagem vem do trono celestial, do castelo de Deus. Olha que interessante. Vem de lá de cima para baixo. Ok? Muito bem. Então nós temos no batismo, outra coisa bonita. Quando você foi batizado, ali foi invocado o nome da divindade, né? Em nome da divindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você for batizado, os três poderes do universo estarão presentes ali para te abençoar. Então, entenda que Deus não trabalha sozinho. Vamos lá. Revelação da Trindade na ressurreição de Jesus. Agora vai dar um parafuso na tua cabeça. Paulo fala o seguinte. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo, Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus? O Pai. Mas Paulo diz assim em Romanos, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem que ressuscitou Jesus? O Espírito. Peraí, Paulo está entrando em contradição? Calma aí. Agora você vai ver o próprio Cristo dizendo, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para o quê? Reavê-la. Quem ressuscitou Jesus? Ele mesmo. Deus não faz nada sozinho. E aqui um exemplo para mim e para você. Não se vive sozinho, não somos ilhas, né? Precisamos das pessoas. A igreja precisa estar em conjunto. A divindade agia assim. Muito bonito, né? O anjo vem, roda, joga pedra e fala, vem, teu pai te chama. Quem sabe o Espírito já estava do lado de Jesus, Jesus já acordado, só esperando a ordem para sair da sepultura. Maravilhoso. Que mais, pastor? Na volta de Jesus, temos a divindade presente e temos. Olha só, Jesus respondendo. É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de quem? Do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Quando Cristo voltar, quem nós veremos lá no céu também? O Pai. Mas como é o Pai? Não sei. Mas um filho que caminhou com ele aqui na terra vai saber quem é. Em Apocalipse também descreve essa cena. E disseram aos montes os rochedos, né, os ímpios, pedindo, caiam sobre nós e esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, no retorno de Jesus, além dos anjos, Jesus, o Pai volta. Mas cadê o Espírito Santo? Cadê? Cadê? Já está aqui com a gente, amém? Ele está preparando o retorno da divindade. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu vou começar a descer a ladeira, tá? Vamos lá? Revelação da Trindade na lei de Deus. Muito bem. No próprio João que você leu, no verso 18, diz assim, capítulo 1 de João, verso 18, diz assim, ninguém jamais viu quem? O Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito?
Jesus, que está junto ao Pai, é quem? Espera aí. Então quer dizer que no jardim do Éden, quem falou com o casal foi quem? Jesus. Quem apareceu para Josué naquele momento de tensão, com uma espada na mão, quem era? Jesus. Quem apareceu para Abraão e comeu com Abraão? Jesus. Quem apareceu para um pai que chorava por não ter um salvador naquele momento? Foi Jesus que apareceu para Manoá. Jesus é o verbo, é a ação. Na lei, quem conversou com Moisés no monte? Jesus. Mas o Pai não estava lá? Estava. Mas quem falava a boca do Senhor é Jesus Cristo. Então nós temos lá esse texto. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra. Escrita pelo quê, gente? Dedo de Deus. O dedo de Deus escreveu a lei e os 10 mandamentos. Avancemos. Quando você vai para o Novo Testamento, Lucas, tem uma cena em que Jesus está expulsando demônios. E aí as pessoas falam assim, não, mas ele expulsa demônio porque ele está agindo pelo próprio demônio. E Jesus diz o seguinte, se porém eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Lucas 11, 20. Mais uma vez, o dedo de Deus é poder sendo apresentado aqui. Agora olha que interessante. Vá para Mateus. Vai lá, Mateus. Vamos ver como Mateus retratou essa cena. Mateus 12, verso 28. Mateus 12, verso 28. Mateus diz o seguinte desta cena, né? Ele fala assim: se porém eu expulso os demônios pelo quê? Não é dedo de Deus? É pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Pergunto: quem escreveu os 10 mandamentos na pedra? O Espírito Santo. Porque assim como ele escreveu naquela pedra, ele quer escrever agora no teu coração. Há uma profecia, e que nos últimos dias ele firmaria uma aliança, e agora as leis iam ser impressas na mente e no coração. Na entrega da lei estava presente o Pai, o Filho e o Espírito. É maravilhoso. Deus não age sozinho. Deus sempre está em comum acordo, lutando, rompendo o impossível para salvar o ser humano. Considerações. Deus é incompreensível, por isso que Ele é Deus. Quando, pastor, a gente vai entender? Não sei. Não sei. Talvez a eternidade será pequena para compreender a divindade. Ele se revela em conjunto. Deus não é um Deus solitário. Lindo isso. Desde Gênesis e Apocalipse. É um Deus trino, triuno. Ele está junto, unido para salvar pessoas. Agora, tem um momento em que essa divindade foi dilacerada, foi rompida, foi quebrada. Quando foi que a divindade foi rompida, quebrada, rachada? Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A entrada do pecado foi um trauma. Um trauma que gerou mudanças em toda a humanidade. E também gerou uma mudança na divindade. Na cruz do Calvário, o Jesus, homem, morreu. Mas pastor, e o Jesus Deus morreu? Isso é um problema teológico que não sei quando vai ser resolvido. Mas eu acredito em uma coisa. Por causa do teu pecado, do meu pecado, houve um momento, 3 dias, em que a divindade parou de trocar olhares. Em que a divindade parou de conversar um com o outro. Onde a divindade esteve numa distância em que um não alcançava o outro. Isso é morte, pastor? Não sei se é morte.
Mas a divindade foi traumatizada pelo meu pecado, pelo teu pecado. Pecado é coisa séria. Pecado trouxe a divisão do indivisível. Pecado rompeu a eternidade. Um espaço foi aberto no tempo. Começo, início do pecado. Meio da história, o pagamento da cruz do Calvário. E o final da história, Deus vencendo o pecado e destruindo o mal. Separação. Separação é algo que, de alguma maneira, eu e você vivemos. A gente separa todo dia, a gente sai de casa, deixa o filho, deixa a mulher, viaja, separa, rompimento. Eu não sei qual foi a tamanha dor de Cristo, porque ele não se importou com as pessoas humilhando ele. Ele não se importou estando nu na cruz, cheio de pregos. A maior dor dele foi: Pai, eu não estou te ouvindo. Pai, eu não estou te vendo. Cadê? Está distanciando. Eu lembro uma vez quando meu pai, ele foi embora de casa. A distância, saudade, é uma dor que o próprio Cristo sentiu. A dor maior de Jesus está longe de ser pregos e chicote. Por isso que ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Porque a maior dor vai ser agora, quando eu falar: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E houve um silêncio por 3 dias. Imagine o céu, os anjos, sem agora ver a figura do filho. Onde está o filho? Não se ouve mais a voz do Cristo. Um trauma só é curado através de outro trauma. Talvez você foi traumatizado com alguma coisa. Mas entenda que na vida, o band-aid, o remédio, só remedia. Muitas curas virão pelos traumas. E traumas podem vir por um reconhecimento de fragilidade. Pode vir por um acidente. Pode vir por uma convicção reformada. Pode vir por uma fraqueza. Traumas são curados com outros traumas. E talvez tem pessoas que estão fugindo de enfrentar a realidade, porque vai doer. Entregar a vida a Jesus vai doer. Ser diferente, um bom marido, vai doer. Ser uma boa mãe, vai doer. Vai quiser criar traumas, eu vou ter que deixar isso. Mas é isso que Deus espera de você, para que haja cura. Se o próprio Cristo passou por um trauma, você precisa passar por um trauma. Cristo não queria sentir esse trauma, mas ele fechou os olhos e falou: estou com o Senhor, não importa onde, entrego o meu espírito. O silêncio. O silêncio. Tanta coisa que eu quero dizer para vocês, mas não posso. Esses 3 últimos meses, 4 meses, são meses de silêncio na minha vida. E eu sinto muitas vezes a tentação de ter tudo o controle na mão. Mas como disse uma irmã para mim: não adianta, pastor, quem tem o controle é Deus. Porque se você tentar controlar esta igreja, ela vai se esvaziar pelas tuas mãos. Porque você é humano. E eu entendi isso. Um trauma é só curado contra o trauma. Reconheça nesse momento aquilo que você tem que mudar. Encare essa mudança. Mesmo que doa, mesmo que haja silêncio, mas é preciso mudar. Eu não sei qual vai ser o seu trauma, qual vai ser a mudança, o que Deus vai tirar de você, ou o que Deus vai colocar em você. Mas faça como Cristo: em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Quanto amor, quanto amor. Que amor é esse? Como? Quem sou eu? Por quê? Não dá para entender. Um ser tão maravilhoso, passando por um trauma, para salvar a tua vida. Nós vamos para casa. Espero que em Deus que o que não foi compreensível
nas minhas palavras, o poder do Espírito explique para vocês. Feche os olhinhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, é um desafio falar de quem Tu és. Mas quando eu olho para a minha vida e tudo que o Senhor fez, fica fácil. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, amoroso, fiel, protetor, consolador, a quem eu dedico toda a honra e toda a glória. Esse é o Senhor para mim. E eu sei que o Senhor é muito mais para muitos aqui. Que cada dia essa revelação cresça. Que cada dia possamos ficar mais vislumbrados de tanto amor e graça. Que esse conhecimento traga mudança de vida, mudança de comportamento. Entendendo que somos seres limitados. E que o amor dos irmãos nesta terra é fundamental para nós. Que eu saí desta casa de misericórdia. Saiamos felizes, alegres, porque hoje o Senhor se revelou para nós. E eu lhe peço, mais uma vez, como ministro do Evangelho, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.